Daremos início agora ao quinto módulo do treinamento básico de IBM 2. Neste módulo, iremos apresentar como organizar diagramas e como configurar esta organização. Configuração de formato de layout, principais tipos de layout de rede, espaçar e alinhar. Já estando com o banco de dados Guia do Usuário conectado no IBM Analyst Notebook, vamos primeiro criar um diagrama que possamos utilizar como exemplo. Para isso, vamos localizar um registro para iniciarmos. Vamos localizar uma pessoa de nome Andrea. No resultado, selecionamos a Andrea Evans e pressionamos OK. Pronto, a Andrea está no diagrama. Pressionando com o botão direito do mouse na área branca do diagrama, vamos escolher a opção Selecionar tudo. Agora, clicando com o botão direito sobre a entidade Andrea Evans, vamos expandir com Configurações. Ao abrir a aba Geral, vamos selecionar 3 níveis e incluir vínculos de conexão. Pronto, estamos prontos para começar este módulo. A primeira ação é a organização básica. Na parte inferior da tela estão disponíveis alguns botões de visualização. O primeiro botão, Área de Janela da Visão Geral, permite que seja selecionada a área de visualização a partir do diagrama todo. Usando a mancha de seleção, pode-se selecionar a área e visualizar. O segundo botão, Ajustar a janela, adiciona todos os elementos do diagrama à visualização da janela. O terceiro botão, Ajustar seleção à janela, fará com que estes elementos selecionados ocupem todo o espaço da janela de visualização. O quarto botão modifica a visualização para a escala padrão, que varia de acordo com a definição do seu equipamento. Por fim, o quinto botão, Arrastar diagrama, permite que você arraste o diagrama, conforme o seu interesse. Para sair da opção Arrastar diagrama, basta apertar novamente o mesmo botão. Na guia Visualizar, são encontradas mais opções de visualização, como zoom, linhas de grade e tela cheia. A guia Visualizar é bastante autoexplicativa. Agora, vamos à guia Organizar. Na guia Organizar, veremos 4 grupos de opção. Alinhar e espaçar. O alinhamento e o espaçamento reorganizam os itens do diagrama de modo proporcional. Configuração de formato, onde se pode alterar o formato das opções de layout. Esta opção geralmente não é usada, pois o Analyst Notebook já vem pré-configurado de maneira ideal. No entanto, caso o usuário tenha uma tela grande de alta definição, os layouts podem ser ajustados para acomodar melhor a exibição nesse tipo de tela. O quarto grupo é layouts de rede. Eles são aplicados aos diagramas de associação ou relacionamento. Permite reorganizar o diagrama para melhor apresentação de modo que os relacionamentos sejam mais visíveis. O quinto grupo é layouts de linha de tempo.
Aplicado nos diagramas de linhas de tempo, reorganiza o diagrama de modo que os padrões possam ser revelados durante um período de tempo. Agrupar, cria grupos de entidades que se movimentam em conjunto pelo diagrama. Enviar para o plano de fundo, que permite que as entidades selecionadas fiquem numa camada inferior e assim não poderão ser selecionadas nem movimentadas. Primeiro, vamos exemplificar as principais opções do grupo Alinhar e Espaçar. As demais opções você pode testar para ver o resultado. Selecionando alguns elementos do diagrama, vamos aplicar cada uma das opções disponíveis. A opção Alinhar horizontalmente distribui todas as entidades selecionadas na mesma linha horizontal. Repare que a movimentação das entidades é somente vertical, não havendo nenhum deslocamento horizontal. Alinhar verticalmente as distribui na mesma linha vertical. Repare que não há movimento vertical nessa distribuição. Espaçar entidade é uma opção usada para separar entidades. De uma forma horizontal ou vertical. As opções de layout de rede têm a função de organizar os itens do diagrama de uma maneira que a análise fique facilitada. Há várias opções de layout de rede, e cada uma delas tem uma distribuição diferente. Nas análises de relacionamento, os layouts mais utilizados são o de leque, o de agrupamento e o de organização. O layout de leque facilita a identificação visual das entidades com mais conexões dentro do diagrama. Como podemos ver, os nós ficam bastante visíveis. O layout de agrupamento, por sua vez, busca exibir os grupos contidos nos diagramas e as entidades que se relacionam com grupos diferentes. Um grupo, outro grupo, outro grupo. O layout de organização busca exibir a provável estrutura organizacional das entidades do diagrama, sendo que a entidade raiz fica na parte de cima e as radiais vão sendo distribuídas para baixo em níveis diferentes de subordinação. Neste caso, quando o analista conhece a entidade ou as entidades raiz, ele pode selecioná-las antes da opção pelo layout e o Analyst Notebook irá representar o diagrama com as entidades selecionadas como sendo entidades raiz. Os layouts de linha de tempo são diagramas avançados e vamos tratá-los separadamente. Vamos somente exibi-lo aqui para que possa ser identificado. Note que o diagrama mostra as várias contas e as transações que essas contas registram entre si. A opção Agrupar agrupa os itens de diagrama selecionados e mantém a posição relativa entre eles. Assim, o diagrama pode ser manipulado de maneira a facilitar o seu entendimento, sem que essas entidades se movimentem relativamente. Ainda assim,
É possível movimentar os itens do grupo isoladamente. Basta selecionar apenas um dos itens do grupo e movimentá-lo conforme a conveniência. Por fim, a opção Enviar para o plano de fundo é usada para fixar itens no diagrama. Para isso, selecionamos o item que desejamos fixar e enviamos para o plano de fundo. Assim, este item não poderá ser mais selecionado. Ao final do processo de organização, para retornar os itens ao primeiro plano, seleciona-se todos no primeiro plano. Como citado anteriormente, é improvável que o usuário precise alterar as configurações de layout. De qualquer forma, quando necessário, o usuário poderá alterar as configurações padrão para cada tipo de layout conforme os critérios de organização. Nas definições pode-se alterar a separação entre os itens, o tamanho do diagrama organizado e outras opções como hierarquia e seleção de raiz. Terminamos assim o nosso quinto módulo com o tema de organização de diagramas. Neste módulo, aprendemos a organizar diagramas e como configurar esta organização, configuração de formato de layout, principais tipos de layout de rede, espaçar e alinhar. No próximo módulo, abordaremos a inclusão e exclusão de registros no banco de dados. Obrigado.